Nossa prioridade é o seu bem-estar e, claro, realizar sonhos. Estamos de volta aos atendimentos no showroom, mas para garantir a sua segurança, haverá um distanciamento nos nossos atendimentos. Intensificamos nossa rotina de limpeza com novas tecnologias e disponibilizamos álcool em gel em vários pontos da loja. Nas entradas dos setores, instalamos tapetes de higienização para a sua proteção, para que se sinta seguro ao entrar na nossa loja. Priorizamos a sua segurança, da sua família e de todos que fazem parte da nossa equipe. Se preferir, podemos realizar o seu sonho na comodidade da sua residência ou atendimento 100% online. Seguimos todas as orientações da OMS com um único objetivo: abrir as portas para melhor recebê-lo, com total segurança. Agende seu horário no WhatsApp 86 99428 7269 e seja muito bem-vindo. A gente encara desafios e vence juntos. Via Paris, uma empresa do Grupo G4R. Programa Falando Nisso. Oferecimento Audi Center Teresina. Condomínio Jardim dos Pássaros. Casas e chácaras pertinho de você. E Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Olá, vejo os destaques de hoje do Falando Nisso ao vivo para 18 estados do Brasil e também internautas incontáveis. Obrigada pela sua companhia. Veja o que vai rolar por aqui hoje. A nossa entrevista nacional é com o fundador da Startse, Júnior Bornelli, uma referência no mercado brasileiro de inovação, com conexões na China e no Vale do Silício. E ele vai falar na nossa pauta quais são os novos concorrentes na crise. Você não pode perder já já. No nosso Radar Nacional também nós vamos ter Cadu Braga sobre o que muda nas aulas no pós-pandemia. Com o Brasil e o mundo voltando para a sala de aula quando se trata de educação, o Cadu, que é educador social e consultor em tecnologia educacional, já apresentou suas pesquisas na Universidade de Stanford. Através da conexão Google, ele defende a construção de novos caminhos para a educação e vai falar com a Clareza Maker sobre isso. Cadu também está à frente do Makers Covid-19, uma plataforma de produção de EPIs. E na China, você vai ver o embarque para lugar nenhum, numa viagem de avião simulada para matar a saudade ou atenuar a ansiedade. Ainda na Ásia, você vai ver que o Japão decolou a primeira missão espacial árabe para Marte e com sucesso. A gente quer ver para crer. Será que está todo mundo largando a Terra? Olha, não é má ideia não, se tiver um lugar mais seguro do que o planeta e o planeta se tornou inseguro por conta do que estamos fazendo com o planeta. É bom que se registre. E na Europa, de Paris, a gente vai ter nossa collab, que hoje é com a Ana Torres, com notícias da França e também com música da melhor qualidade. A gente vai saber o que está acontecendo no território francês quando se trata de pandemia. No Hard Work, a ideia de um restaurante com uma iniciativa incrível. É o Receita Sem Papel. Tá todo mundo se virando com criatividade
criatividade e inovação, e a gente vai mostrar esse casal simpático aí que você está vendo, dizendo como é que eles estão se virando com inovação nessa pandemia. A nossa trilha sonora é assinada pelo arquiteto Ronaldo Veras, um dos mais incríveis do Nordeste. A gente já decola a nossa nave aí com a trilha dele. Olha o Ronaldo aí mostrando músicas incríveis. Nós estamos no ar. Obrigada pela sua companhia. Eu volto em 10 segundos. Até já. Agora sim, já com a trilha do Ronaldo. Começando essa semana, a gente tem que dançar, tem que cantar, tem que desocupar a cabeça, tem que desopilar. Isso não quer dizer que nós não estamos desconectados da realidade planetária da pandemia. Quer dizer que a gente está vivo e que a gente tem que ser grato pela vida, cada um ao seu modo, mas sempre ajudando e com solidariedade aqueles que a gente pode alcançar com as nossas habilidades, com os nossos recursos, com a nossa força, né? Então Deus nos capacita para isso. Deixa eu te mostrar aqui as nossas conexões, né? No Insta, a gente está tendo aqui já as conexões. Deixa eu botar na tela completa. Você pode entrar em contato conosco no Instagram, através do @FalandoNissoMN. A gente tem também o nosso Facebook, o mesmo perfil, Falando Nisso MN, o nosso blog, falandonisso.meionorte.com, o nosso e-mail, falandonisso@meionorte.com, e você pode mandar mensagem por WhatsApp, acompanhar as redes sociais da Rede Meio Norte, que são um sucesso no Instagram, no Facebook e também no YouTube. O nosso programa, inclusive, agora está sendo transmitido direto do YouTube para você também poder acompanhar. Nós estamos conectados, não é à toa que a gente está aí para 18 estados do Brasil e também internautas incontáveis. Olha, a nossa entrevista nacional de hoje, ela é muito bacana porque eu, particularmente, tenho ficado muito atenta, e eu tenho certeza que você também, aos vários tipos de economia que vêm surgindo já antes da pandemia. E a economia do acesso, ela é super importante. Ela diz que nós precisamos ser os nossos produtos, os nossos serviços e nós, pessoalmente, acessíveis. Porque ser acessível é você abrir caminhos para você, para os outros e trabalhar de modo colaborativo. E o meu convidado, que já está aí conosco, Júnior Bornelli. Júnior, que massa ter você aí. Júnior Bornelli é um cara incrível. O Júnior, ele só formou em Direito, depois ele trabalhou com grandes empresas em Minas, né? Atuou em vários setores como educação, tecnologia e gestão. Ele é empreendedor há mais de 10 anos, palestrante, mentor, consultor, investidor anjo, embaixador de várias marcas brasileiras, como já foi o caso da Reserva. E ele é responsável pela cocriação de um dos projetos mais exitosos, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de disruptura. Se você não conhece, eu sou aluna, inclusive, deles, né? É a Startse, que é ecossistema incrível. Uma empresa jovem, né? Com operações no Brasil, no Vale do Silício e na China, como eu mencionei ainda há pouco, e é realmente incrível. Ela busca preparar e conectar profissionais e empresas à nova economia. E aí, quando eu mandei uma mensagem para o Júnior, porque eu sou dessas, né? Aí eu falei, Júnior. O Júnior rapidamente respondeu. Rapidamente para o Júnior é 24 horas, o que é incrível. Com tanto de coisa que ele faz, eu acho normal demais. E aí eu falei, Júnior, topa uma entrevista comigo no programa, a gente fala sobre inovação, criatividade, empreendedorismo. Ele, opa, sim, vamos lá. Aí eu fiquei vendo, meu Deus, eu vou falar com o Júnior sobre tanta coisa, eu tenho que fazer um foco com esse cara. Aí eu disse, vamos falar quais são os seus novos concorrentes na crise. E esse é o tema da nossa entrevista, mas agora eu vou passar a bola para o Júnior, dar boa noite a ele, dizer mega bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite a todos que estamos assistindo aqui pela Rede Meio Norte. É um prazer enorme falar com vocês. Agradeço o teu convite por poder participar aqui com vocês, para trazer um pouquinho
do que nós falamos na Start, do que nós ensinamos, compartilhamos de conhecimento. Vai ser legal esse nosso bate-papo por aqui. Estou ansioso aí para a gente começar aí. Júnior, eu escolhi esse tema porque, pelos motivos óbvios, né? Muita gente está sem saber exatamente o que é que vai fazer. Algumas pessoas improvisaram bastante quando a gente fala de empreendedorismo nessa pandemia. Outras não saíram, alguns se encontraram, viram oportunidades, mas não estavam prontos diante da oportunidade. O fato é que a gente precisa sobreviver sob todos os aspectos. E quando a gente fala da empresa brasileira, independente do tamanho, eu acho que a cultura de startup e a cultura de empreendedorismo que é da Start-se hoje, ela tem muito o que revelar para a gente, o que nortear. E aí a concorrência vem mudando aí ao longo do tempo, cada vez mais os novos vão surgindo, outros vão aparecendo diante desse cenário que foi imposto ao planeta inteiro. E eu queria saber de você como é que fica essa concorrência, já que o nosso tema são quais são os seus novos concorrentes nessa crise. Tem muito, né, Júnior? A notícia é boa ou ela é mais ou menos? Não, você falou bem, o legal desse momento que a gente vive, tirando essas questões, claro, de saúde, enfim, humanitárias, mas quando a gente olha para negócios, a gente vê que existe uma oportunidade grande, porque sempre depois de grandes crises abre-se espaços no mercado. Então, as principais empresas que hoje estão na tela dos nossos aplicativos nasceram logo depois da última grande crise, em 2008. Quase todos nasceram depois dessa crise, porque muitas empresas não sobrevivem, aquelas que sobrevivem talvez não tenham tanta mais força no mercado, os espaços estão sendo deixados e as novas empresas que enxergam essas oportunidades ocupam esses espaços, criando novas concorrências. Como você bem falou, Maia, hoje a concorrência ela é diferente do que era no passado. Antes, uma grande empresa tinha que se preocupar só com a outra do lado. Então, se eu sou um grande banco, tem outro grande banco que concorre comigo, se eu sirvo um cafezinho mais gostoso, uma bolachinha, eu já estou na frente, eu tenho que me preocupar com um concorrente só. Hoje, o jogo mudou. Normalmente, as empresas que são de outros setores passam a concorrer com a gente. Essa imagem ela mostra bem quem era o peixe grande que comia sardinha antes, agora está sendo engolido por um tubarão maior ainda. A gente vê Google, Apple, WhatsApp, Facebook, todas essas empresas entrando em mercados que antes não se esperava. O WhatsApp quer virar uma espécie de banco. A Apple e a Google já têm todos os serviços ali de cartão de crédito, conta digital. Então, hoje eles concorrem com os nossos grandes bancos, que antes eram os grandes peixões do mar, e agora, perto dessas empresas que valem 30, 40 vezes mais que eles, passam a ser, na verdade, a presa. Então, a concorrência hoje ela é transversal, ou seja, empresas de outros mercados concorrem com o nosso mercado. É comum olhar hoje para o lado e ver que talvez uma empresa de varejo concorre comigo, que sou uma escola, e eu sou uma escola, concorro com um banco. Então, ela é transversal, ou seja, ela é horizontal, todo mundo concorre com todo mundo. E a gente tem também o fenômeno de quase Davi com Golias, né? O pequenininho hoje consegue competir com o grandão. Você acha isso democrático? Você acha... Eu vi que você acha, porque você falou que é horizontal, eu também acho que é bem horizontal, é mais interessante, é não linear, né? Eu acho que ali, é quem está preparado, ou quem tem mais intuição, ou quem corre mais rápido, quer dizer, são outras coisas, tanto que aí está claro nessa imagem. Mas no caso do McDonald's que você citou, é incrível, porque assim... O Mac, ele surgiu como lojas âncoras, não só de shoppings, mas lojas âncoras de países inteiros. Eu lembro que era matéria quando o McDonald's foi para a China, foi para a Ásia, quando ele vai para lugares que antes, fast food, nesses lugares, nesse tipo de governo, nesse tipo de cultura. E aí, dentro do shopping center, principalmente, era zona de conforto. Aí veio o iFood, e o que eu acho incrível, Júnior, é que os grandes restaurantes, pegando como exemplo o fast food, que é o McDonald's, mas os grandes restaurantes, inclusive os luxuosos, eles viraram fornecedores de comida para aplicativos. A gente está falando do iFood, mas tem outros inúmeros aplicativos. Eu queria que você falasse um pouco disso, se essa relação que a gente mostra aí, Mac e iFood, McDonald's e iFood, ela pode acontecer em outros patamares, em outros níveis, na sua opinião e com a sua experiência. Isso que você falou é um ótimo exemplo. Antes, o McDonald's ele tinha que se preocupar só com o concorrente que estava do lado na praça de alimentação do shopping. Olha para o Burger King, olha para o Subway, ali estava o meu problema.
o cliente ele tinha que sair de casa e ir para o shopping para comer, para se alimentar. Então, ali eu só tinha que ser mais atrativo para ele. Agora, com o iFood, com esses aplicativos, por exemplo, a concorrência vem de todo lugar. Todas as hamburguerias na cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, se tornaram concorrentes do McDonald's da noite para o dia, porque elas estão na mão das pessoas. O poder hoje está na mão do cliente. Ele não precisa mais necessariamente ir em algum lugar para consumir o produto. Ele decide por conveniência o que ele quer. E isso, não somos nós que estamos dizendo isso. Quem disse isso foi o Marcelo Nóbrega, diretor de RH do McDonald's. Ele disse textualmente, o nosso concorrente hoje não é mais o Burger King, é o iFood, porque o poder está na mão do cliente e qualquer empresa pode concorrer conosco hoje. E esse movimento, Maia, ele acontece em vários outros segmentos. É comum a gente olhar para o lado hoje e perceber, por exemplo, que o Magazine Luiza concorre com o supermercado, com a farmácia, porque ele vende os mesmos produtos. Antes ele era só uma empresa que vendia eletrônico. E o mais curioso, uma empresa que vende eletrônico hoje está vendendo inclusive McDonald's. A Americanas.com, que vende colchão, televisão, geladeira, ele vende hoje um Big Mac. Você pode colocar no mesmo carrinho de compra um travesseiro, uma geladeira e um sanduíche. Então isso mostra como esse mercado ele é rápido, ele é intenso, ele muda constantemente e as empresas precisam, de alguma maneira, estar conectadas com essas transformações todas para conseguir acompanhar esse ritmo, porque senão é impossível competir nesse novo universo. O pequeno, pela primeira vez, está tendo chances reais de concorrer com o grande, não é, Júnior? Finalmente, né? E olha, concorrendo bonito, viu? No caso do mercado financeiro, quando se trata de bancos, eu vi você falando numa das inúmeras palestras. Gente, o Júnior, ele é super presente no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, tudo com conteúdo incrível. Esse cara não tá pra brincadeira. Tudo que ele posta, ele entrega valor. Aliás, é a pegada da Startse. Eu recomendo que vocês acompanhem, inclusive, um mega evento que eles estão fazendo, com conexões com o Vale do Silício. Tem muita coisa rolando. Daqui a pouco a gente dá esse serviço e essa dica para vocês, porque tem muita coisa gratuita também que é bacana de vocês verem. Agora, no caso dos bancos, os bancos reinavam absolutos, né? Os bancos, inclusive os oficiais concorriam com os outros dentro da cena do privado. Mas aí depois começaram a chegar outros bancos. Cara, mudou completamente, né? Como que se deu isso? E esse jogo ele mudou porque o banco, como a concorrência, toda concorrência que ela é muito fechada em poucos competidores, ela se torna de alguma maneira um monopólio, né? Então, o serviço mediano, ele acaba sendo o normal e o consumidor começa a se acostumar com isso. E aí quando vem alguém e oferece um serviço diferente, oferece um tratamento diferenciado, é a pergunta que eu faço hoje. O Nubank, por exemplo, né, que talvez seja a maior fintech hoje do Brasil, mais conhecida. O Nubank, o que ele faz diferente do Itaú? O que ele faz diferente do Bradesco? Ele oferece um atendimento diferente. A maior inovação do Nubank não foi oferecer menos taxa, menos juros, não colocar o nome das pessoas do Serasa, não é nada disso. Ele só entendeu o cliente. Então, quando você sai dessa esfera de poucos competidores que oferecem um serviço mediano e vem alguém, mesmo que pequenininho, entende o cliente, passa a oferecer um serviço de qualidade, usando tecnologia, usando inovação, olhando para o cliente, fazendo com o cliente, não para o cliente, aí o jogo muda, porque as pessoas começam a entender que esse pequenininho, ele faz dessa maneira porque ele tem legitimidade para isso. Ele nasceu já se preocupando com o cliente. E aí, quando o grandão, que se sentiu ameaçado, passa a se preocupar também com o cliente, as pessoas entendem que aquilo não é legítimo, ele está apenas reagindo ao espaço que ele está perdendo. Então, é por isso que essas grandes empresas, um dos motivos que mostra como essas pequenas empresas começam a incomodar os grandes, é a partir dessa legitimidade com que elas fazem o trabalho que fazem. Agora, Júnior, a Startse é uma academia de educação, de conhecimento, de formação de empreendedores. Vocês levam anualmente vários empresários brasileiros de todos os níveis, né? Eu estou falando financeiro, os pequenos, os médios, grandes, para o Vale do Silício, e vocês fazem imersões. E eu não estou falando só do Vale do Silício. Aqui no Piauí, por exemplo, tem o Cajuína Valley, tá? Queria te dizer. Legal, tem várias iniciativas nos estados, né, que são bem legais, porque eu acho que a inovação, inclusive é o que eu quero perguntar, a gente precisa dela em todos os lugares. Quando a gente fica falando dessas empresas grandes, que eu tenho aí, do outro lado do computador, da TV, uma pessoa que diz, uau, mas como que eu vou ser inovador
Uau, não tenho grana, eu não sei como começar, eu não sei nem identificar quem é o meu concorrente, eu não vou saber fazer essa virada de jogo. Eu não consigo enxergar isso, eu nem tenho segurança psicológica para isso. O que dizer para essa pessoa, Júnior, com a tua experiência? Olha, eu diria que o primeiro passo para empreender e fazer alguma coisa não precisa ser grande, não precisa ter dinheiro, precisa encontrar uma dor clara. Essa dor, normalmente, às vezes, ela vem de dentro da gente, a gente entende isso, poxa, eu vou criar uma empresa, uma solução para resolver esse problema, porque eu sofro com isso diariamente. A Start nasceu para ser, lá atrás, uma escola que ensinava sobre empreendedorismo, porque eu, quando fui empreender, errei diversas vezes, fali várias empresas antes da Start. Então, no meu entendimento, poxa, eu não sei empreender, eu preciso criar alguma coisa que resolva esse meu problema. E esse meu problema de não saber empreender é um problema de milhões de pessoas no Brasil. Então, o que eu diria para você é encontre algo que resolva o problema das pessoas, começa a fazer isso pequenininho, experimenta primeiro, não vai acontecer, o primeiro passo não vai ser dominar o mundo, vai ser dominar a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, vai ser entregar um serviço de qualidade para pessoas que estão próximos de você, e é esse momento de descoberta, de entender o que faz sentido, de oferecer algo diferente, te dá a oportunidade de aprender com os erros para depois escalar esse negócio para um número maior de pessoas, levar esse negócio para outras cidades, para outros lugares. Então, a dica é, comece sempre pequenininho, pensando em algum dia levar isso para um lugar grande e entenda que, independente de onde você está, você pode fazer muito mais e ser muito melhor do que você é. Basta dar o primeiro passo. Júnior, se a gente fala do dono da Amazon, que começou numa garagem, se a gente fala do Steve Jobs, que tanto ele como o Bill Gates concorriam ali e tudo começou em garagem, quando a gente nem imaginava garagem como estúdio de rock, que a gente é de uma geração que, tipo, o bom rock and roll começou na garagem, mas para esses caras, um negócio milionário começou na garagem. Isso é distante, né? Eu acho bacana do jeito que você fala, porque isso parece, assim, tá dentro do intangível, e a gente está num mundo onde o imprevisível, a instabilidade, se eles já eram parte da nossa rotina, mas a gente meio que se esquivava, né? E a gente meio que não assumia, inclusive, as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações como empreendedores, como profissionais liberais, imagina agora. E aí, quando a gente fala de dor, eu estou dando essa explicação, Júnior, porque eu tenho como missão nesse programa esclarecer para o pequeno, para o médio, para a MEI, para o grande empresário, porque tem muito grande empresário que quando a gente fala qual é a dor do seu cliente, ele vai pensar que o cara está com dor de cabeça, ele vai pensar que o cara está com outras dores físicas, né? Mas são as necessidades. Aí eu viro a pergunta para você. O consumidor, ele está deixando claro quais são as novas necessidades, esse cliente, na tua opinião? Ele está entregando mais isso? Ou ele também está ainda, como consumidor, tentando descobrir a empresa que vai representar a causa dele e que vai resolver o problema dele, na tua opinião? Legal você tocar nesse ponto, porque eu diria que o novo normal, essa história toda que empreendedores estão procurando agora, empresários estão procurando, eu diria que é a imprevisibilidade. A gente não sabe mais o que vai acontecer daqui 3 meses, daqui 6 meses. Já era difícil antes fazer previsões para 2, 3, 5 anos, por conta da velocidade que as coisas mudam. Agora ficou mais difícil ainda. Então a gente está entrando quase num momento numa era em que é extremamente importante fazer testes rápidos e intensos para conseguir aprendizados curtos e aprender de novo, experimentar de novo, testar de novo. O cliente nem sempre deixa claro qual é a necessidade dele. Mas quando a gente vai e pergunta, ele tende a nos responder. Os nossos cursos, os nossos principais produtos nasceram da consulta que nós fizemos para a base de clientes, das vezes que nós fomos lá provocar. Poxa, e aí, o que você precisa agora? Como que eu posso te ajudar? Que produto que eu posso te oferecer? Quais são as suas maiores dificuldades hoje? Então, essa era dos experimentos rápidos, intensos, para aprendizados também intensos,